Boa noite para vocês que estão entrando. Oiê, Esse Rafa, tudo bem? tudo jóia? Tá dando Bom, para me ouvir direitinho? sim, estou ouvindo. As pessoas estão vindo, estão entrando. Vamos falar sobre o medo de amar de novo. Vamos começar a trazer essas reflexões, essas mensagens de tudo isso que a gente tem, todo o nosso conhecimento para as pessoas, ajudar elas da melhor forma nessa live, trazendo todo esse autoconhecimento, sobre o medo de amar de novo, né? A gente escolhia a Rafa, né, para estar aqui com a gente, trazendo todo esse conhecimento que ela tem, toda essa energia positiva e tudo que tem para ajudar e acrescentar aí na nossa live, com todos esses ensinamentos aí, para a gente estar trazendo várias reflexões para vocês. Esperando as pessoas entrarem. Nossa, eu estava muito ansiosa para começarmos a minha primeira live. Nossa, nem me fala, eu tô muito ansiosa pra gente entrar nesse assunto logo, é muito importante hoje em dia ser super presente, né? Nos relacionamentos, ou enfim, antes de se relacionar. Então, acho super importante a gente refletir sobre isso e ter pessoas aqui para trocar também suas dúvidas e contribuir com o despertar da consciência também. Então, eu fico muito honrada com esse convite. Eu acho que vai ser maravilhoso esse momento para a gente realmente encontrar caminhos para cada vez se libertar mais desses medos e dessas distorções que a nossa mente vai criando. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Sim, eu pensei nesse tema dessa live, até a gente se conectou bastante com esse tema, porque é um assunto que a gente aparece muito nas sessões, né? As pessoas têm essa dificuldade, carrega vários traumas de relacionamentos anteriores, elas têm medo, elas têm segurança de se entregar para dentro de um relacionamento, ela tem toda essa parte de projetar o que já passou no relacionamento, né? Então fica todo aquele medo. Eu até vi, antes da gente começar, eu estava conversando com a pessoa e ele me falou uma coisa assim que eu me refleti muito, que foi até um gancho assim da nossa sessão, que é essa coisa dele não, ele falou assim que não se entregava para um relacionamento porque tinha esse medo de não suprir o outro, né? De não esse medo de falar, eu não, será que eu vou ser o suficiente para o outro? Será que eu vou estar agradando o outro? E isso também é um problema, né? Isso também é um gatilho bastante que acontece. Não é só o medo de traumas, né, que a gente traz de relacionamentos. Também tem essa questão da pessoa não se sentir o suficiente e achar que não vai ser o suficiente para outra pessoa, né? Trabalhar essa valorização. Eu achei um gatilho bastante interessante para a gente trazer também sobre isso, sabe? Porque a energia do medo, como eu sou terapeuta energética, eu vou sempre trazer mais para esse lado da Sim. energia para a gente começar a entender o impacto disso no nosso processo pessoal. Mas a energia do medo, então entrando nesse assunto da live, é, é muito baixa e densa, né? Então, o medo, na verdade, nas relações, ele não acontece no medo de amar. Ele se manifesta em todas essas questões que a gente está conversando agora. Então, o medo de se entregar e se machucar, o medo de passar pela mesma coisa que a gente já passou, o medo de ser traído, o medo de gostar mais do outro do que ele gosta de mim. Então, essa energia baixa e densa, ela vai se manifestar de alguma forma, trazendo, então, a gente, de alguma forma, fazer aquele movimento para os caminhos para se proteger. Né? Então, esse medo, ele faz com que as pessoas já entrem nas experiências das relações com medo
de se machucar, ou, enfim, esse medo de se relacionar, né? Então as pessoas começam a calcular vários caminhos e estratégias para não se fuder de novo, né? Então as pessoas acreditam que esse medo, de alguma forma, fazem elas estarem protegidas, quando na verdade é totalmente o contrário, porque a vibração do medo vai te colocar num lugar, numa polaridade da experiência em que você vai ter que experienciar aquilo energeticamente para você entender que de alguma forma tudo contribui para o nosso processo de evolução. Então não existe nada que a gente atraia na nossa vida que de alguma forma a gente vai estar se fudendo, né? E sim sempre contribuindo para esse processo para evoluir. Então todo esse medo vai nos levar a caminhos ilusórios para se proteger, e tudo isso vai nos afastar ainda mais da pureza do nosso ser e a pureza do outro ser, né? Então é muito complicado esse medo nas relações. Sim, sim, até a questão da gente, a gente, igual eu falo, assim, ninguém muda ninguém, né? Mas a gente sempre se transforma entrando na vida de alguém. Todas as pessoas que entram na nossa vida, elas trazem um aprendizado, elas trazem um ensinamento, e a gente sempre evolui com os ensinamentos, com as pessoas, com todas as situações que acontecem, né? Então, tudo vem para a nossa vida de uma forma, de uma atração mesmo, uma energia para fazer a gente evoluir. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender essa energia, né? Às vezes ela fica tão no medo, na energia do medo, na energia da tristeza, de ficar se culpando, do arrependimento, que elas não olham para a questão de tipo, o que que isso está me ensinando? O que que isso tem para me ensinar? O que que eu tenho que aprender com essa situação, né? O que que isso vai me trazer de benefício? Porque toda relação que a gente tem, não só a amorosa, né? Todas as áreas da nossa vida, ela vai nos acrescentar de uma forma, né? Então não é porque a pessoa saiu da sua vida que ela não teve nada para te ensinar, ela teve bastante coisa, e até o jeito e a maneira dela sair da sua vida, ela ensina bastante coisa pra gente evoluir, né? E esse medo, essa insegurança de você amar de novo, ela traz muito, é igual você falou, a proteção, porque você começa a se proteger de uma forma que você não se entrega, que você não começa a projetar várias coisas dentro do relacionamento que vai fazer com que isso não evolua, né? Que até o outro se sinta um pouco incomodado, porque é uma energia, né? Você está passando essa energia para o outro, você está trazendo essa energia para o outro de alguma forma, né? Então, isso acaba atrapalhando o relacionamento. E acaba você se destruindo, assim, de uma certa forma, o relacionamento, de uma forma que você não pare para pensar, para você evoluir. Então, eu acredito muito na questão do autoconhecimento, né? Das energias, de toda essa evolução que a gente precisa ter dentro de um relacionamento, né? Porque o outro é o espelho da gente, né? O outro vem muito para ensinar. Às vezes é até engraçado quando os meus pacientes falam, mas ele é isso, isso e isso. Aí quando vai entrar na sessão, você vê que a pessoa é igualzinha. Aí ela fala, nossa, mas eu tenho isso também. Eu falei, pois é, né? É a questão do espelho. A gente atrai semelhantes, né? A gente atrai pessoas que vão nos acrescentar e a gente acrescenta na vida do outro também, né? Então tem muitas essas questões. Uhum. E o medo de entrar numa nova experiência, comparando aquilo que você já passou e de alguma forma te machucou, ele vai te colocar num lugar de negar a possibilidade de evoluir. Então, na verdade, esse movimento que a gente faz de confiar num propósito de um novo relacionamento, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você. É a sua possibilidade de evoluir naquela questão. Então, não é culpa do outro que você sente medo. Na verdade, esse medo está com você. Em algum momento, se você quer evoluir, se você está aqui, né, com esse processo de se tornar um ser humano ainda mais livre desses condicionamentos, em algum momento você vai precisar
escolher enfrentar esse medo e derrubar essa energia da sua vida. Então, enquanto você entrar nas relações, o medo se manifesta e você foge, entra nas relações, o medo se manifesta e você foge, assim você nega totalmente a oportunidade da evolução. Então, essa questão de confiar numa nova relação não é pelo outro, e sim por você, né? Então, quando a gente está vibrando medo numa nova relação, energeticamente a gente já está afirmando que essa situação pode não dar certo. Então, tu já entra numa nova situação no 50%. Ó, 50% pode dar certo, 50% não pode. E se não der, eu preciso me proteger, né? E essa situação energeticamente, o que que gera? Gera a possibilidade de 50% já não dar certo, só pela sua vibração do medo. Entendeu? Então, se você não confia, qual é o sentido de se relacionar? É uma forma de se sabotar e falar assim, ah, é porque, né, eu sempre atraio pessoas iguais, eu sempre atraio isso para minha vida. É uma forma de comodidade, né? Tá ali na zona de conforto. Ah, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de questão de atrair algo muito incrível, porque viveu a vida inteira com relacionamentos que não deram certo e não prestou atenção para evoluir e crescer dentro dessas relações e acostumou. Então ela sempre entra já achando que aquilo não vai dar certo, naquele, não sei se vai dar certo ali, tipo, aquela coisa ali, com crenças, né, com projeções dentro dela. E isso é muito ruim, né? A gente precisa entender as nossas crenças. Por isso que eu falo que é muito importante o autoconhecimento, né? A gente tá nessa caminhada e acredito que a gente, né, você também, eu te acompanho bastante, você tem todo esse processo de crescer, de evoluir, de sempre estar aprendendo, e é muito importante. O autoconhecimento, ele constrói a nossa verdade, a nossa essência, né? Então, a gente tem sempre que estar construindo isso. Quando acontecer essas coisas de traumas no relacionamento, em todas as áreas, a gente tem que parar para ver o que isso tem para ensinar. O que isso tem para me acrescentar? O porquê que eu atraio isso para minha vida? O que eu tenho que aprender com isso para conseguir tirar essas crenças e esses padrões que até, às vezes, a pessoa compra de outras pessoas, nem é dela. Às vezes a pessoa compra de outras pessoas, relacionamento dos pais, que viu que o relacionamento dos pais não é tão legal, porque eu falo muito isso, que eu até trabalho muito essas questões, porque o primeiro contato que você teve é com o relacionamento dos pais. A sua infância foi toda com o relacionamento dos seus pais. Então, se você teve um relacionamento dos pais que não foram legais, que foi tóxico ou abusivo, você vai criar dentro de você que o relacionamento é isso. Porque você só tem essa consciência, né? Então você vai trazendo e você tem que tirar. A gente tem que desmistificar tudo isso, né? Ressignificar tudo isso para não atrair só isso para sua vida, porque o mundo é tão incrível, né? O mundo tem tantas possibilidades e a gente atrai o que a gente tem, né? Se a gente só ficar nessa vibração, a gente só vai atrair isso, infelizmente. E quando você fala quando as pessoas falam que elas têm medo de amar, com certeza o conceito do amor é distorcido, né? Então, com certeza foi justamente por essas situações que você falou agora. Provavelmente cresceu numa família que deu o exemplo que o amor é conectado com a violência ou com o abuso, ou o amor é conectado com o controle, com a insegurança, enfim, com distorções que estão fugindo totalmente do conceito do amor de verdade, né? Então, se você afirma que tem medo de amar, que tem medo de se relacionar no sentido da energia do amor de verdade, com certeza é baseado em alguma distorção. E a energia do amor é muito sensível, então qualquer densidade já tira a possibilidade de amar de verdade. Então, na verdade, se você entra numa relação, ou enfim, observando outros relacionamentos, que você percebe o controle, a insegurança, a violência, enfim, a culpa, tudo isso já são distorções de amor. Então, esses relacionamentos já estão fugindo da a energia qualificada e pura do que é amar, entendeu? Então, se a gente já está
com essa vibração do medo, com certeza é baseada em alguma distorção. Porque o que vai acontecer? A mente é que vai nos trazer o medo, a insegurança, a culpa e tudo isso. E o amor, ele só traz a confiança. Então, se você escolhe a mente, se você escolhe o medo, você se afasta do amor. Não é possível vibrar os dois ao mesmo tempo. Ou você escolhe pelo caminho da mente ou pelo caminho do amor. Então, é preciso ser feita uma escolha com uma conexão muito fina com aquilo que você realmente sente que vai contribuir para o seu processo de evolução. Se você acredita que você aprende através da energia do medo, tudo bem, talvez você fique várias experiências tentando ali tirar algum ensinamento disso. Mas é a partir da energia do amor é que vai trazer essa experiência alinhada com aquilo que a gente precisa para evoluir. Sim, é até uma coisa que você falou da questão de que se a pessoa escolher vibrar, né, nesse medo, tá tudo bem, ela vai levar um tempo aí nessa energia. É até uma coisa que eu aprendi no meu processo, porque quando eu comecei, eu levava muito a sério a questão de crenças. Tipo, nossa, a pessoa não pode ter essa crença porque ela é negativa, ela não pode ter, sabe? Eu ficava com essa coisa assim. E depois, no caminho, a gente vai entendendo que as crenças e os sentimentos, né, que a gente resolve ter na nossa vida é uma consequência. Se a pessoa quer ter aquele sentimento, que eu vejo muito, eu até tive um atendimento esses dias, que a menina falou assim, olha, eu gosto dos ciúmes e eu quero ter os ciúmes na minha vida, sabe? Eu quero ter esse sentimento e tá tudo bem. Eu falei, ok, então vamos aprender a lidar com ele de uma forma mais saudável, para você não ficar desesperada, para isso não virar uma obsessão. Então, acho que todos os sentimentos a gente tem que aprender a lidar. As pessoas acham que a gente tem que arrancar todos eles, né? Mas não, a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos. E eu tive esse tempo de entender isso, né? Porque às vezes a gente pensa que tudo tem que ser assim, à risca, né? As crenças, eu não posso ter que, por exemplo, ganhar dinheiro é difícil. Não, tem muita gente que tem dinheiro e tem essa crença, mas foi difícil. Não quer dizer que ele não vai ganhar dinheiro, não quer dizer que ele não vai ter dinheiro. Vai ter, só porque vai ser mais complicado. E tá tudo bem. Tem o outro lado, tem quem tem as crenças que é fácil e vai ganhar fácil, né? A gente só tem que saber lidar. E o medo é da mesma forma, a gente tem que saber lidar com ele. Sempre vai existir. Até mesmo antes de entrar na live, dá um medo de falar assim, nossa, eu tô ali ensinando, né? Eu tô ali ajudando e auxiliando as pessoas. E é normal, a gente tem que saber lidar com esse medo de uma forma tranquila, né? De uma forma que não vai atrapalhar a nossa vida, né? Para trazer. E no relacionamento, o medo de amar é você saber lidar com esse sentimento para que isso não atrapalhe. Às vezes, um amor incrível, né? Porque eu tive uma experiência, uma moça falar para mim assim, Amanda, eu encontrei o amor da minha vida. O cara, assim, príncipe, nunca tive isso na minha vida, mas eu não sei lidar com isso. Eu tenho medo, porque eu não sei se é real. Aí vem aquela coisa, né? Eu tenho certeza que ele não vai ser assim para sempre, sabe? Aquela coisa de tipo, nossa, eu vivi tanto relacionamento com isso, isso não é verdade, sabe? Então a pessoa traz muitos medos, né? Muita insegurança. E a gente tem que saber lidar, porque senão você deixa passar uma oportunidade incrível da sua vida pelo medo do passado, né? Do que já te aconteceu, dos ressentimentos que você carrega, né? De tudo isso, que a gente tem que liberar, né? Nas relações a gente precisa aprender a silenciar a mente. E quando a gente fala de silenciar a mente, é silenciar essa sinalização de que algo ou, enfim, alguma experiência é perigosa. E quando a gente aprende a silenciar as reações da mente, a gente consegue realmente acolher as nossas emoções. Então, se de alguma forma você sente a dor, a tristeza, a mágoa, o rancor, tudo isso que vem do coração, enfim, dessas experiências, você se permitir sentir. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui não é sobre você. Enfim, você sente medo de se machucar ou qualquer medo relacionado a relacionamentos e você ignora que ele existe, não dá voz para ele, não escuta isso e finge que isso não existe. Não é isso. Acolher as emoções
e silenciar cada vez mais as reações da mente. Porque quando a gente tem crenças limitantes relacionadas ao amor, né, já que aqui a gente está falando disso, o que vai acontecer? Se manifesta o sentimento a partir do seu coração e antes de você manifestar isso, passa pela resposta da mente, as reações da mente. E é aí que acontece essa distorção, porque aquilo que eu poderia manifestar para o outro, que está me causando alguma aflição, alguma coisa pelas experiências que eu já passei e ainda guardo no meu coração, passa por todos os condicionamentos da mente. Então, não, você não vai deixar ele te fazer de idiota de novo. Você não vai deixar ele fazer a mesma coisa que o outro já fez. Tu não vai passar por isso, sendo que todo mundo pode me julgar. Como é que eu vou mostrar para os outros como é que eu vou admitir para os outros que eu quero ciúmes na minha relação, nesse exemplo que você deu? Então, antes disso, passa por várias coisas de crenças e mentais mesmo que acabam distorcendo toda a situação. Então, a gente precisa aprender a lidar com as reações da nossa mente. E é isso que vai nos trazer a liberdade nos relacionamentos, né? Porque toda vez que a gente vibra o medo vai nos levar a querer controlar as coisas ou o outro. E o controle, ele só vai existir se em algum nível você vibra o medo. Então, você só vai querer controlar a outra pessoa se você tem medo que ele te traia, medo de se ferrar, medo de alguma forma, alguma situação que você não quer aconteça, né? E aí vai acontecer um monte de cagada nas relações que vai desalinhar totalmente a energia do amor. O que começa a acontecer? Jogos mentais, competição, todo aquele joguinho que vai fazendo com que o outro me dê aquilo que eu mesma não consigo me dar, que geralmente é a autonomia emocional, a segurança, entendeu? Então, o jogo de controle, ele vai acontecer de várias formas, né? Pode ser que a gente comece, então, vou pegar o celular do meu namorado todos os dias, vou ver todo o WhatsApp dele para ver se ele não tá me traindo. Eu vou proibir ele de sair com os amigos dele, porque assim não vai ter a possibilidade de ele encontrar outras mulheres. Eu vou proibir ele de falar com as amigas dele, porque assim ele não vai ficar com elas, enfim. E tudo isso, a gente faz esses jogos de controle, porque na verdade a gente tem muita insegurança. Só que esses jogos já tá desqualificando totalmente a energia do amor. Isso não é mais a vibração do amor. Isso já é a sua mente querendo te proteger da experiência. Então, o controle, ele não dá a possibilidade do outro escolher a partir da verdade dele. O controle vai fazer você jogar na manipulação, o outro vai começar a responder para você se sentir segura e não porque é aquilo que ele realmente quer fazer. Então, às vezes, eu recebo várias mensagens de tipo assim, nossa, meu namorado é muito egoísta, ele quer jogar jogar futebol com os amigos dele o final de semana inteiro, não quer ficar em casa comigo. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, começa com vários jogos de manipulação, baseado na insegurança dela, de ficar ali largada sozinha. E aí o que começa? Começa a jogar. Nossa, tem certeza que você vai fazer isso? Eu vou ficar muito mal, você vai de novo lá, eu vou ficar aqui sozinha, eu vou ficar muito triste. Aí acontece que o outro, ele não vai jogar futebol com os amigos dele. Ok, ponto. Mas ele não vai jogar futebol com os amigos, não é porque ele quer. É porque ele não quer que você enche o saco. Então, na verdade, o outro, ele para de agir na verdade e ele começa a agir para te agradar, porque assim não acontece nenhuma incomodação nesse relacionamento. Então, o medo e o controle vai colocar o casal num lugar da relação em que o outro começa a responder só para agradar o outro e não porque verdadeiramente ele quer estar agindo daquela forma. E não existe o controle se você não gera no outro medo. Então é muito complicada essa energia. Sim, sim. Até uma coisa de você colocar a responsabilidade no outro de te fazer feliz, né? A gente vê muito isso, assim, o outro, a pessoa quer colocar a responsabilidade no parceiro de fazer ela feliz. Mas a gente que tem essa responsabilidade, né? Quando eu entrei
para esse mundo de relacionamento, porque eu atendia muito geral mesmo. E eu entrei num mundo de relacionamento, porque eu sou casada, tenho 8 anos, e eu tinha muito essa questão de dependência, sabe? Eu tinha muito, eu era muito dependente. E eu fui e falei assim, não, eu não quero ser assim, porque isso acaba você desgastando o outro e você. Porque você querer que o outro faça algo que você quer, que você mesma faça, né? E você não tem a capacidade, assim, de uma certa forma que você não acredita que tem, você Uhum. acaba desgastando o relacionamento e você acaba trazendo muita discussão, você acaba trazendo todas essas inseguranças, tanto para você quanto para ele, sabe? Então, toda esse medo e você colocar a responsabilidade no outro, é o que eu sempre falo. Você faz para você o que você fala para o outro fazer, sabe? E quando eu faço essa pergunta, e eu falo até para quem está ouvindo aqui também, se responder, sabe? Se você faz para você aquilo que você cobra do outro. Se você parar mesmo, de verdade, para pensar, às vezes quando a gente está nessa energia, a gente vê que a gente quase não faz essas coisas pra gente mesma, sabe? Aí a gente percebe que a gente tá cobrando algo do outro, não é porque o outro não tá fazendo, é porque a gente queria que a gente fizesse. A gente quer se preencher do outro, sendo que a gente não se preenche do outro, a gente preenche da gente mesmo, né? A gente tem que trazer esse autoconhecimento e tudo isso pra gente, sabe? Então, eu vejo muito isso acontecendo, né? Porque eu colocar a responsabilidade. Tipo, tama minha vida, tama meu coração, tama meus sentimentos, tama tudo aqui na sua mão e você que vai direcionar a minha vida, né? E isso tem que ser, a gente tem que saber lidar com esses sentimentos, né? Porque se você cobra o outro na relação, provavelmente você quer exigir que o outro te entregue aquilo que você mesma não consegue te dar. Uhum. Então, esse movimento de cobrança é muito importante que antes você questione o que é que você está exigindo ali. É atenção, é cuidado, é carinho, o que que é? É uma segurança, né? Toda cobrança vai sinalizar algo que você mesma não consegue se dar. E quando a gente fala disso, é super delicado todo esse assunto. Inclusive, é a primeira vez que eu tô aqui no meu Instagram falando de relacionamentos, porque as pessoas colocam muita prioridade em resolver suas relações antes de olhar para elas mesmas, né? Então, é por isso mesmo que eu passei tanto tempo aqui no Instagram falando sobre amor próprio, falando sobre autonomia emocional, falando sobre autoconhecimento, para que os outros conseguissem entender que quando a gente firmasse realmente a nossa verdade e nos conhecesse ainda mais, aí sim a gente poderia então se abrir para uma nova experiência e conseguir ter algo super alinhado com aquilo que eu acredito que é saudável para mim, né? Porque do que adianta a gente não se cuidar, se agravar cada vez mais e querer se relacionar com o outro. O outro não é feito para tampar buraco, o outro não é feito para, de alguma forma, cuidar das suas limitações. Os relacionamentos, eles acontecem para que a gente possa juntos se unir e assim compartilhar essa experiência de vida. E no momento em que a gente projeta isso no outro, a gente nos tira totalmente a possibilidade de nos deixar como prioridade numa relação. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E quando você junta duas pessoas que estão agravadas, é aí que dá toda essa merda nas relações. Sim. Ou quando você junta uma que tá bem com ela mesma e a outra que não tá, também dá merda. Porque a energia Uma da suga a outra, né? autossuficiência e da autonomia emocional não é compatível. Então, o que vai acontecer se você tá super bem e se relaciona com um parceiro que não tá bem, tão bem assim, ou o contrário, é que o outro vai achar egoísmo quando você escolhe pensar em você primeiro.
quando na verdade o amor próprio não tem nada a ver com isso. Então, se você escolhe primeiro pensar em você e depois no outro, de, por exemplo, puta, amor, hoje enfim, o dia tá bom para eu fazer tal coisa, sei lá, tá bom para eu surfar, então acho que não vai dar pra gente fazer aquilo que a gente combinou. O outro vai o quê? Vai gerar um monte de insegurança e dúvida, achando que beleza, então acho que ela não me ama tanto assim, acho que ela não quer mais ficar comigo, acho que ela já não tá mais tanto afim nessa relação e já cagou tudo, quando na verdade ela tá só ali agindo de acordo com aquilo que ela sabe que é melhor para ela. E não tem como se relacionar se os dois estão agravados. Então, ao invés de você enxergar um problema no outro agir com aquilo que é melhor para ele, a gente tem que começar a enxergar como uma puta oportunidade de melhorar o relacionamento ainda mais. Porque a relação só vai conseguir vibrar o amor de verdade se as duas pessoas estão bem com elas mesmas. Só que hoje já foi muito distorcido essa questão do amor próprio. Está muito conectado com o egoísmo, Uhum. infelizmente, né? E aí não dá abertura para que isso se manifeste nas relações. Sim. É até uma questão que quando eu fui olhar para essa questão de relacionamento, do meu relacionamento, eu tinha essa distorção de que eu ia curar o meu relacionamento, tipo, o outro, né? Eu ia trabalhar só ali. Mas aí a gente vê que a gente vai trabalhar a gente, que tá com a gente. Tipo, é eu que tô ali bagunçada, é eu que preciso ali me preencher. Ah, falta mais carinho? Peraí, eu tô me dando carinho? Eu tô fazendo isso por mim? Aí você vai perceber que você não faz, às vezes você não foi ensinado, às vezes você não tem o hábito, porque a gente as pessoas normalmente elas são criadas e ensinadas, né, de uma forma de amor muito distorcida. Hoje até que a gente tem mais informação, mas na nossa época era o que a gente vivia, era o que a gente via. E as gerações atrás da gente era um relacionamento mais abusivo, né? Era um relacionamento mais tóxico, era um relacionamento onde tinha mais discussões, mais abusos e era aceitável, né? Era aquela coisa de tipo, ah, você tem que aceitar porque você está num relacionamento, ah, você tem que estar ali com o outro porque o homem é o macho alfa ou alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente vai crescendo com esses ensinamentos e com essas crenças dentro da gente, com esses sentimentos dentro da gente. Então, a gente tem que ressignificar tudo isso de uma forma que a gente se entenda. Porque pelo menos eu nunca ouvi. E assim, o que a gente vê, a gente nunca foi ensinado na infância. O que você está sentindo? Qual é o seu sentimento? Né? Você dá conta de é, lidar com esse sentimento? As pessoas não te perguntam, tipo, você sabe como é que é o seu sentimento com isso? E como é que você dá conta de lidar com isso? As pessoas, elas normalmente não ensinam as crianças a lidar com isso, né? E a gente cresce não entendendo e não sabendo como lidar, né? Então a gente tem que entender. Aí quando a gente vê, a gente abre agora um novo horizonte de internet e de monte de informação, as pessoas falando, se coloca em primeiro lugar, se coloca em primeiro lugar. Aí a pessoa fica egoísta, achando que está se colocando em primeiro lugar, que está sendo um amor próprio, né? Aí ela começa tipo, não dar moral para ninguém, achando que tá ali cultivando um amor próprio de uma certa forma, e não cultiva esse autoconhecimento, né? De verdade. Às vezes eles distorcem porque é muita informação, é muita gente falando do mesmo e não explicando assim mais profundamente o que a gente tem que se perguntar. É muita técnica e como se fala? Muitas terapias sendo vendidas e poucos ensinamentos sendo passados, sabe? Poucas reflexões para a pessoa se olhar, para a pessoa se conhecer, para a pessoa falar assim, nossa, peraí, deixa eu me perguntar. Porque, assim, no meu processo de autoconhecimento, foram simples perguntas que mudaram toda a minha vida, assim, que me fizeram abrir um novo horizonte para mim ter esse despertar de me conhecer, de me trazer essa consciência, sabe? Porque quando a pessoa me perguntou quais eram suas qualidades, eu não sabia responder, sabe? Coisa muito básica. E eu falei, cara, pera, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, sabe? Foi quando me despertou. Então, às vezes, são pequenas reflexões e
pequenas mensagens que as pessoas passam que pode trazer esse despertar para as pessoas, né? Não é só algo muito assim, as pessoas acham que é uma mágica, né? Algo muito incrível, tipo, nossa, eu vou ali fazer um ritual com você ali, às vezes é algo muito, muito assim, da gente se entender, da gente se compreender, da gente trazer esse autoconhecimento, esse ensinamento, né, pra gente. A grande questão. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver direitinho? Tá Oi? conseguindo me ouvir certinho? Eu tô conseguindo Acabei te de. ouvir e te ver certinho. Tá dando pra me ver e me ouvir? Sim. Tá. É, que bom. É que às vezes é um pouco ruim aqui o sinal. Mas enfim, é realmente isso. Eu concordo totalmente com toda essa ideia. Porque nós não somos ensinados a se conhecer. Então, a grande questão de tudo isso, falando sobre a energia dos relacionamentos, né, do amor, ou enfim, não falando disso, a grande questão é na infância. É aí que começa toda a construção das nossas crenças, o molde da nossa personalidade, a visão, a perspectiva do que é ter sucesso na vida, o que é certo, o que é errado, quais são os limites de cada ser humano, tudo isso começa na infância. Então, já que aqui a gente está trazendo esse assunto dos relacionamentos, o que que acontece, qual é o impacto da infância, né, nesse processo? As mulheres, claro que isso pode ser diferente dependendo do convívio ali familiar, enfim, de quem te cria, né? Mas as mulheres geralmente elas são criadas com aquela ideia de que se elas manifestam tudo aquilo que elas sentem, elas estão sendo dramáticas demais. Então começa a Sim. esconder e fingir que tu não fica tão triste, finge que você não se afeta tanto, finge que você não gosta dele, finge que Uhum. você, enfim, todos os joguinhos, né? Vai lá, vai pra Sim. festa, não olha pra cara dele, finge que não tá nem aí, que daí no outro dia ele vai te procurar. Se você ficar super Some que mal ele com uma... sente falta. Exatamente. Se você ficar super mal com uma cagada que ele fez, não demonstra, não fala isso É, pra ele. Deus o livre, ele vai entender que você tá mal, isso aí não vai dar certo. Então, elas são colocadas num lugar, nós somos colocadas num lugar uhum. de não nos mostrar o nosso lado vulnerável, porque isso é perigoso. Então, a gente vai criando uma máscara ilusória do que é ser forte, do que é ser uma mulher forte, e vai então construindo essas estratégias para mostrar para o outro que eu sustento tudo isso que eu vivo e que tá tudo bem e eu não vou mesmo deixar nada disso acontecer comigo, eu não vou demonstrar porque é drama e eu vou aguentar tudo no osso. Agora, os homens, eles também são colocados em lugares complicados porque desde a infância deles, tá dando para ouvir? Sim, voltou. Oi, Sim, voltou? voltou. Tá ouvindo? Uhum. Tá. Voltou. Os homens também são colocados em lugares complicados porque desde meninos eles são ensinados que se eles de alguma forma são familiarizados com as atitudes de mulheres, eles não são homens, verdade, né? Então assim, Uhum. o homem ele não pode mostrar que ele tá triste porque isso é coisa de mulherzinha. O homem ele não pode conversar sobre seus sentimentos, ele cria uma máscara também, uma falsa máscara de estar bem o tempo inteiro. Ele não tem essa liberdade de manifestar tudo aquilo que vem do coração, porque qualquer coisa que for conectada com as mulheres vai ser sinal de masculinidade frágil, né? E tudo isso, tipo assim, o que é ser homem com essa ideia do masculino, entendeu? Você não pode manifestar o Sim. que você sente, você não pode expor quando você não tá bem. Você tem que fingir que tá sempre tudo certo, você tem que aguentar o mundo nas suas costas. Tem que transar com toda mulher que aparece no seu caminho, tem que sempre sustentar essa falsa ideia. Então, assim,
desde a infância, as mulheres são colocadas num lugar de proteção, os homens são colocados num lugar de proteção. Como é que isso, na fase adulta, não vai refletir nas relações? É impossível, porque a gente cresce com essas máscaras. É por isso a Uhum. importância do autoconhecimento, da gente se conhecer, da gente entender o que eu coloquei como máscara aqui, o que não é verdade, o que me limita, me aprisiona, o que me faz fugir da minha essência. E esse autoconhecimento é que vai trazer, então, a queda de tudo que eu acredito e é limitante, de tudo que eu acredito e que me afasta do amor verdadeiro. Enquanto a gente estiver nas estratégias de proteção, não tem como manifestar o amor puro e verdadeiro. Sim, porque o autoconhecimento, né, ele vem, às vezes as pessoas, a gente fala tanto de autoconhecimento e tem pessoas que não sabem o que é se autoconhecer porque acha que é algo que a gente tem que, assim, se encontrar muito, assim, é um processo. Você não vai entrar, às vezes a pessoa que não tem esse costume, não tem essa rotina de se autoconhecer, no começo não vai ser algo que ela vai se conhecer completamente, profundamente. Mas é um processo, você vai começar a entender seus sentimentos. Uma pessoa que não tem esse hábito de se autoconhecer, é você conhecer e sim, começar a se entender. O que eu estou sentindo? Porque, gente, é sério, é muito assim, a gente fala coisa básica, mas tem muitas pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que não entendem o seu sentimento. Às vezes ela fala, nossa, eu não sei o que eu decido porque eu não sei o que eu estou sentindo. E é isso, esse processo de autoconhecimento. É de você entender o que você está sentindo, é de você entender quais vibrações estavam por trás. Ah, eu fiz alguma besteira, por exemplo. É, eu fiz isso e não se fazer de coitado, porque a gente tem essa coisa de fazer um drama, né? De fazer, ai meu Deus, e fazer toda aquela vitimização e a gente se colocar como responsáveis. Eu acho que o autoconhecimento é muito isso, a gente se colocar responsáveis da nossa vida, né? A gente se entender, a gente compreender os nossos sentimentos. Porque assim a gente vai começar a desconstruir, né? O que os outros falaram que era o certo, porque você vai entender o que é o certo para você, o que faz bem para você, o que te faz bem, o que te faz vibrar, o que é ruim, o que é bom para você. Porque não existe essa coisa de certo e errado, né? Eu tenho essa construção muito forte na minha mente, assim, não existe o certo e o errado, porque você tem o que faz mais sentido para você. E o que faz sentido para você, às vezes, não é o que faz sentido para mim, né? Em certas coisas pessoais. Então, a pessoa se reconstruir mesmo, ela começar a entender o que é bom para ela. Numa relação, o que faz mais sentido, né? Porque as pessoas, elas colocam isso como um jogo, né? Mesmo. Eu cresci nessa vibe, né? De tipo, nossa, não demonstra porque se você sumir, ele vai te procurar. Você tem que sumir, você não pode mostrar de começo que você gosta da pessoa é você pedir para ela ir embora da sua vida, né? Você não pode, tipo, nossa, você conheceu a pessoa e você tá sentindo um monte de sentimento, você não pode falar para ela, porque senão você vai assustar ela, ela vai sair correndo, ela vai embora, né? E às vezes, não é assim, às vezes a gente tem que entender os nossos sentimentos e não se enquadrar naquela caixinha para encaixar no outro. Porque eu acho que isso é uma desconstrução muito grande, né? Porque as pessoas se desconstrói para encaixar no outro, né? Só porque gosta da pessoa, se desconstrói inteira para caber no outro. E acaba se desconstruindo, né? Acaba não sendo mais ela inteiramente dentro de um relacionamento para se encaixar no outro, né? E tudo isso é a insegurança, é o medo, né? De você, eu não posso ser do jeito que eu sou, porque senão ele vai embora. Não posso ser do jeito que eu quero ser, porque senão ele não vai me querer, né? Se eu ser assim, porque às vezes um outro relacionamento não deu certo, porque o cara terminou, porque a pessoa gostava de praia e ele gostava de ficar em casa, balada, alguma coisa assim. Eu não posso mais ir pra praia, porque todos os caras não vai me querer mais, porque eu não posso ter essa coisa. Então, as pessoas traz muito, né? De ficar se encaixando. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu tenho medo de perder, né? E acaba se desconstruindo. E esse processo de autoconhecimento, ele traz isso, né? Você colocar os limites.
Você fala, olha, até aqui você pode ir, até aqui é o meu espaço, né? Até aqui eu me preencho, até aqui tá tudo bem, né? Porque não tem como se relacionar se você não consegue se manifestar a sua verdade. O que vai acontecer é que em algum momento você não vai conseguir mais sustentar essa falsa posição de Sim, quem você é e mais aguentar essa relação. tá, E tá dando para ouvir, gente? Trancou aqui. tá. Amiga, depois É, checa aí se tá tudo agora voltou. certo. Agora voltou. Deu? Dá para ouvir, mas é porque dá tipo de câmera lenta, mas dá para ir ouvindo. Agora Tá, voltou. agora voltou. Tá, Agora então vamos voltou. lá. Então, assim, não tem como se relacionar se você vai criando realmente esse falso eu. Porque em algum momento você não vai conseguir mais sustentar essa ideia e você vai ser obrigado a manifestar a sua verdade, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você vai lá, vai se relacionar com uma pessoa que, por exemplo, não gosta de ir pra praia e você gosta. Aí você para de ir pra praia o ano inteiro para que o outro te aceite e queira ficar com você. Em algum momento, o que que acontece? A sua essência, ela tá tão machucada e silenciada nessa realidade que você começa a adoecer, porque a praia é algo que te faz bem. A praia é algo que te traz essa reconexão. E isso é outra questão nos relacionamentos, porque o que acontece muito é que as pessoas começam a falar assim: ah, beleza, eu não gosto de ir pra praia, então se você for pra praia, eu vou brigar com você. Se você for pra praia Sim, escondida, eu vou ficar puto e a gente vai terminar. Se eu descobrir que você foi pra praia, já era a nossa relação. E o que que acontece? Na verdade, esse jogo de manipulação está proibindo que o seu próprio parceiro ou a sua parceira faça algo que nutre a essência dela. Então você não está se protegendo de ser traído ou de sei lá qual é a sua insegurança. Você está adoecendo ainda mais o seu próprio parceiro. Então, ao invés de fazer sim, esse movimento de querer controlar, nas relações é muito mais saudável você simplesmente ter a clareza e a consciência de que se o outro gosta de fazer tal coisa, provavelmente é porque aquilo faz ele bem, entendeu? E a liberdade nas relações não tem nada a ver com libertinagem, não tem nada a ver com você ir lá e sair beijando todo mundo. É a liberdade de manifestar aquilo que você é. E se você gosta de ir pra praia e de repente o seu namorado te proíbe e você para de ir, isso vai estar te adoecendo e no final vai adoecer o relacionamento de vocês dois. Então, todos os jogos de controle e manipulação acaba cagando tudo, entendeu? Por isso que não faz sentido nenhum quando a gente para pensar nisso. sim, é uma coisa que eu falo muito, assim, que as pessoas falam, né? Ah, eu entro numa relação, agora somos um só, né? Isso é uma construção que às vezes as pessoas fazem tão na inocência, assim, tipo, tão na vibe de todo mundo fala isso, né? Ah, é bonitinho a gente ser um só e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o jeito que eu gosto de me vestir, o jeito que eu gosto de usar meu cabelo, o jeito que eu gosto de andar, de conversar. E o meu marido é outra pessoa, é totalmente diferente. Ele tem os sonhos dele, tem os objetivos dele, ele tem um trabalho dele, ele tem toda uma identidade, né? Então, nós somos três, na verdade. É eu, ele e nós, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa vida, mas eu tenho meus objetivos da minha vida e ele tem a dele, né? Então, a gente desconstruir isso já é um passo tão grande, né? Nas pessoas entender que o outro gostar de ir na praia e eu gostar de ir na balada é uma questão de lidar, é uma questão de conversar. Eu sempre bato na tecla de conversar, diálogo dentro de um relacionamento, né? A gente se entender. Eu até falo um exercício muito legal de fazer. Antes, eu acho que deveria estar assim, como é que fala? Sempre um folhetinho, assim, sempre quando você entrar no relacionamento, você fazer esse exercício de sempre colocar o que é importante para você e o que é importante para o outro, né? Porque às vezes a gente não, as pessoas não têm esse costume de conversar,
de falar assim, olha, isso para mim é o meu limite. Porque às vezes o meu limite não é o limite do outro, não é o limite do meu ex-relacionamento, né? Às vezes ele não odeia que eu faça algo, que a mulher dele faça algo, que para mim, às vezes, é algo tipo tranquilo, não é uma necessidade para mim, né? Não é um abuso, não é tóxico você desfazer de algo que é algo irrelevante para você, né? Para você se encaixar. Essa coisa do abuso, ela vem muito forte, né? Trazendo para as pessoas que elas têm que ser muito pé na letra, né? Tipo, nossa, eu não vou deixar de fazer isso, sendo que é algo tão simples, tão assim, de conversado, entendido dentro de um relacionamento, sabe? Tão mais simples. As pessoas não complicam tanto com essa coisa de abusivo, né? Dessas coisas. É importante para se entender, né? Para vocês colocarem o. Você parou. Tá me Travou ouvindo? aqui. Agora tô. Sim. É você colocar o limite, né? O seu limite e o outro colocar o limite dele, para vocês não terem essa divergência de pensamentos, de você fazer uma coisa que às vezes você não sabe que está machucando o outro, né? Para você entrar numa relação mais segura, mais confortável, né? Para você não ficar pisando em ovos. Você já vai saber o que a pessoa ama e o que a pessoa detesta que faça. Para você estar tranquilo, é um acordo, né? Para você não entrar insegura. Ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que isso incomoda? Será que isso? Essa questão de ficar mais confortável dentro de um relacionamento é muito importante, o diálogo, né? Imagina que no início da experiência você já tem o medo de se entregar, você tem o medo de se machucar, você tem o medo de se relacionar de novo. Aí, beleza, você vence esse medo, começa a relação. Aí o que acontece? Você tem medo de manifestar a sua verdade. Por quê? Porque você tem medo de perder a outra pessoa. Então, na verdade, hoje em dia as relações estão muito na vibração do medo e pouco na vibração do amor puro e verdadeiro. Enquanto isso acontecer, elas vão estar cada vez mais dando voz ao poder da mente, que é todas aquelas distorções que a gente conversou aqui no início, e silenciando o caminho do coração. E enquanto a gente escolher a mente, a gente vai se distanciar ainda mais do amor, né? Então, as pessoas têm que começar a pensar qual é o propósito que elas têm com aquela relação, entendeu? Se é realmente validar, enfim, se sentir protegido ali num lugar onde você não vai ser atingido, não vai se machucar, não vai se magoar, tá tudo bem. Isso faz parte do seu processo. Só que isso não contribui para o seu processo de evolução. E nesse caminho do autoconhecimento que a gente estava conversando daqui, inclusive que antes você falou a questão da vítima, isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente entende que não existe nada injusto no processo. Todas as experiências contribuem para o nosso processo de evolução. Então, por mais que eu quebre minha cara e aquilo aconteça de uma maneira que eu não gostaria que tivesse acontecido, eu vou estar entendendo que aquilo está contribuindo sim para o meu evoluir. E todas as relações fazem parte disso. Então não existe nada injusto, existe a vibração, existe aquilo que você vibra, consequentemente as situações que você atrai e qualquer resposta daquilo vai contribuir para aquilo que você precisa experienciar nesse momento, para aquela forma de você evoluir. Porque se não fosse assim, você não aprenderia sobre aquela relação, você não aprenderia sobre aquela situação que você sabe agora. Então, quando as pessoas entram numa nova relação e tem, por exemplo, medo de passar pela mesma coisa que já passou, é muito ilusório você acreditar que isso é possível. Porque imagina que vai lá, sei lá, eu tenho medo de viver algo abusivo porque uma vez eu já vivi. Beleza. Aí tu vai lá, viveu toda aquela relação abusiva que foi super dolorosa, mas te ensinou muito sobre o que fazer e não fazer. Hoje eu sou, por exemplo, nesse exemplo que eu criei aqui, uma nova mulher, ou seja, eu já não tenho mais a consciência que eu tinha antes, eu já não tenho mais as ferramentas que eu tenho antes. Eu sou uma pessoa que evoluiu ainda mais, e aí eu encontro outra pessoa para me relacionar. Ou seja, eu sou outra mulher
conhecendo outra pessoa, em outra relação, em outra consciência, outra energia. Então, como é que eu vou ter medo de viver a mesma coisa que eu vivi naquela relação, que já não tem mais nada a ver do que eu estou vibrando agora, entendeu? Então, o medo de viver algo que eu já vivi outra vez, de me machucar de novo daquela forma, é muito ilusório, porque é impossível que você passe pela mesma coisa que você já passou. No momento em que você sente a dor, a frustração e a tristeza, isso já muda a sua vibração para, a partir disso, você aprende alguma coisa nessa experiência e de alguma forma evolui. Isso te coloca em outro estágio de consciência que vai atrair outra vibração também. Então não tem como, não é possível você viver duas coisas iguais. Você pode sim, por exemplo, viver outra relação abusiva, mas aí isso é outra história da vibração que você ainda não curou. Agora, esse outro relacionamento abusivo não vai ser igual àquele, porque não tem como a experiência se repetir duas vezes. E em todo esse processo do que eu sofro, do que eu fico triste, daquilo que, enfim, eu já me ferrei numa relação, não existe nada injusto. Tudo contribui para o meu processo de evolução. Sim. Aí você acaba criando uma situação semelhante por causa desses medos, né? E não necessariamente é o igual, você sempre vai passar por aquela situação. Aí entra o vítima de novo, né? Ah, eu sempre passo por isso. Nossa, tadinho de mim, coitado de mim. É o símbolo do coitado, né? Que a gente fala. Mas a gente sempre, ai, nossa, eu sempre atraio isso, eu sempre faço isso. Então, se a pessoa sempre atrai, entre aspas, se ela sempre está criando isso novamente na vida dela, ela tem que parar e falar assim, pera, o que eu ainda não aprendi porque eu tô passando por isso? Entende? Por que às vezes é apenas o criar de novo, é apenas um medo. Ai, meu Deus, eu vou passar por isso de novo. Já criou, já tá começando a criar a vibração ali de passar por aquilo de novo, né? Então ela começa a criar aquilo de novo. Então, às vezes é mudar só o pensamento, de tipo, eu acredito, eu mereço, eu tenho um valor, eu me valorizo, né? Eu posso ter um relacionamento saudável, eu posso ter um relacionamento, é possível para mim. Então, trazer essas afirmações para dentro dela. E se tiver algum aprendizado, acolher isso para não precisar passar por isso de novo, né? Para não precisar criar isso novamente na sua vida, né? Então, acho que a gente está quase estourando o tempo aqui. Nem tem 8 horas aqui. Então é isso. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se estão gostando. Tá. Se vocês têm alguma dúvida para mandar aqui para a gente responder, tem alguns minutinhos, acho que uns 2 minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida para a gente responder, mas eu acho que a gente falou tudo nessa questão de medo, né, de insegurança, para as pessoas trabalharem isso. E se tem alguma coisa ainda que precisa ser trabalhado, porque se você sempre atrai a mesma coisa, ou se você sempre cria essa mesma situação, é você acolher esses aprendizados que você ainda não acolheu. Aprender com isso e começar a se conhecer, começar a se entender, a trazer essas afirmações para a sua vida, né? A trazer essas verdades que você merece, você pode. É possível sim você ter um relacionamento saudável. É possível sim você ter um relacionamento incrível. A gente evolui, e se você passou por um relacionamento que não foi bom, que não foi que foi traumático, você pega esses aprendizados para não repetir no próximo, para não de experiência mesmo e de evolução, para você construir um outro relacionamento de muita harmonia, de equilíbrio, um relacionamento saudável, né? Para você não precisar mais passar por isso, para que a gente evolui, né? A gente cresce, a gente tudo que acontece, se a gente tirar essa vibração da vítima e do drama e falar, nossa, aconteceu algo horrível na minha vida, tá? Mas o que eu tenho que aprender aqui? E agora? Acabou, tipo, passou, a gente aprendeu, agora próximo. Uma forma diferente, uma evolução diferente, uma vida diferente e um relacionamento totalmente diferente. Somos novas pessoas sempre. Eu falo, eu não sou a mesma pessoa de ontem, não sou a mesma pessoa de antes da live, eu não sou a mesma pessoa de agora, então
sempre a gente está evoluindo, sempre a gente está crescendo, né? Sempre a gente está trazendo essas coisas para a nossa vida. Então, não temos pergunta, mas é isso. Muito, 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 muito grata por te ter aqui, Rafa. Muita Ah, gratidão mesmo. gratidão. Adorei a live. Já deu uns 20 segundos, assim, recente. Mas gratidão. Muito E que a gente possa obrigada. ter mais experiências aí mais pra frente, tá Com bom? Gratidão certeza. mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amei. Foi muito, Gratidão. muito especial. E gratidão por todos que ficaram aí na live, que acompanharam a gente.